Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então com a atividade Cálculo Diferencial Integral 2 e ela pede o seguinte: o Teorema de Fubini nos diz que se f de x, y é contínua no retângulo R de A até B e de C até D, então a integral dupla da região R é calculada por meio das integrais iteradas. Então, ele traz aqui essa integral dupla, né, de acordo com o teorema de Fubini ali, e ele diz que se eu aplicar nessa ordem aqui, tem que dar o mesmo resultado se eu aplicar nessa ordem aqui de integração. Então, primeiro eu vou integrar em relação a y, depois em relação a x, depois vou inverter essa ordem, integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y. Sabendo disso, determine o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide elíptico x² mais y² mais z igual a 9. Também é delimitado pelos planos x igual a 3 e y igual a 3. E os três planos coordenados. Comprove o teorema de Fubini para este exercício, fazendo o cálculo da integral dupla a partir das duas ordens de integração possíveis. Beleza. O que seria esse paraboloide elíptico aqui, né? Que ele está dando aqui para a gente entender, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem dele para ficar bem claro. Então, o que a gente vai encontrar aí? Como se trata de uma integral dupla, a gente vai encontrar a área dessa região, né? No caso, como é 3 dimensões, o volume, né? O volume dessa região. E é o seguinte, pessoal, olha só. A gente tem aqui a imagem desse paraboloide elíptico. Aqui, ó, de 0 até 3 no eixo x, estou adotando esse eixo aqui como eixo x, ó, de 0 até 3, eu vou ter o limite de integração com relação a x. Então, se eu for escrever aqui os limites de integração, vou escrever aqui embaixo, ó, limites de integração, ele já disse ali para nós que o x ele varia de 0 a 3. Beleza. Que é o primeiro plano aqui, ó. Esse primeiro plano que ele está, quando ele menciona aqui no enunciado, aqui, ó. Quando ele menciona aqui os planos x igual a 3 e y igual a 3, é esses planos aqui, ó, tá? Esse plano aqui de baixo que ele menciona. Beleza? E o y também, ó, ele vai de 0 a 3, tá? Então ele é o nosso segundo limite de integração. Ok. E qual que vai ser a nossa função de integração, pessoal? Observem que a gente adotou os planos como limite ali vamos chamar de chão, a base, né? Mas e o z? Né? Ele varia de quanto a quanto? Então, pessoal, em funções mais complexas assim, porque, por exemplo, poderia falar que o z varia de 0 a 3, né? Mas aí eu estaria encontrando um volume de uma caixa, não de um paraboloide. Eu observo que o paraboloide é uma figura, um objeto, uma figura curvilínea. E como que a gente trabalha com essas figuras curvilíneas? Com expressão algébrica. Então, a gente vai isolar o z aqui nessa função para encontrar de fato que a gente tem que substituir ele na integral, tá? Que é basicamente a variação de z também, tá? A função que a gente vai utilizar ali para estar integrando. Então, ele varia de 0, ele sai do 0 aqui, né? Ó. A gente observa aqui, ele vai de 0 até bater nessa função aqui, ó. Até bater nessa função. Até bater aqui, ó. Então, toda essa região aqui, ó. Ele sai aqui dessa base até bater nessa região aqui, ó.
tá? E aí, como que a gente vai determinar essa função? A gente isola o z aqui, ó, tá? Então, eu vou escrever aqui embaixo, função de integração, tá? Nós temos ali a função principal, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z igual a 9. Então eu vou isolar o z, tá? Z é igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Então essa, Então essa é a nossa função, beleza? Então a gente já tem os principais dados, agora a gente pode começar a iniciar as integrações. Antes disso, a gente só vai fazer uma revisão de como funciona a integral, né? Então, bem tranquilo aqui, ó. A gente vai revisar algumas regrinhas da integral. Já escrevi aqui integrando, tá? E aí é o seguinte, eu vou colocar aqui uma integral, tá? Simples. Eu vou pegar aqui o x mesmo. X, tá? Integral de x com relação a x. Então, x dx. Eu não coloquei os limites de integração aqui ainda, só para a gente revisar. O que é x dx? Como que a gente calcula essa integral? A regrinha é x sobre x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Essa é a regrinha principal. A gente trabalha com a própria variável ali, né? Não se trata de uma constante. Então, quem que seria esse n? Esse n é o expoente do x. No caso aqui, como é só um x normal, é o x elevado a 1. Então, seria x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Ok? X ao quadrado sobre 2. É assim que a gente calcula a integral. Tá? Se tivesse um x ao quadrado, ficaria x ao cubo sobre 3. Um x ao cubo ali para integrar seria x à quarta sobre 4 e assim por diante. Tá? Então, basicamente, é essa ideia aí. E daí, por exemplo, se eu tiver aqui um xy, o que eu faço nesse caso, se tiver xy? Só a constante eu isolo ela, jogo para fora e integro só o que está com relação a x, tá? Então esse resultado ficaria basicamente assim, ó, x ao quadrado y, tá? Então eu não preciso integrar a constante, é isso que a gente faz nesse caso. E se tiver só a constante sozinha, uma constante, ou tipo, eu estou chamando aqui de y, mas se eu tivesse 8, né? O que a gente faz nesse caso? Vou deixar y. É só integrar, novamente, isola o y e integra com relação a dx, apenas. Como a integral é o inverso da derivada, eu corto a integral, corto a derivada, sobra só x. Então, nesse caso, ó, integral de y, o resultado seria yx. O resultado seria isso aqui, ó, yx. Beleza? Então, revisado aí alguns conceitos, a gente já pode iniciar a integração. Como a gente vai trabalhar com uma integração de duas variáveis, a gente vai precisar daqueles conceitos ali. Beleza? Vamos integrar então.